Você sonhou com mala preta? No card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Malas. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte: eu sonhei que estava no ponto de ônibus com a minha mãe e tinha uma mala preta que dizia ser minha. De repente eu me via dentro de um ônibus indo para um lugar que eu não sabia onde. Então eu via que não conhecia nenhuma daquelas pessoas que estavam no ônibus. Eu me sentia também como estranha para aquelas pessoas. E no meio do caminho eu me lembro que havia esquecido a mala com a minha mãe no ponto de ônibus. Descia para buscar, mas acabei perdida no caminho, chorando muito em um lugar que eu também não conhecia. Acordei chorando de verdade. Tudo indica que eu havia estado na direção, mas descia do ônibus por causa da mala e acabava me dando mal. Você carrega uma mala preta. Essa mala pode representar as experiências que você teve e o seu conhecimento, que pode ter chegado para você através de Deus. Por isso, todo esse conhecimento, todas essas experiências precisam ser descartadas, privada abaixo, porque não é o conhecimento do Todo-Poderoso verdadeiro. O Deus da Matrix, ele trabalha através de religiões, de políticas, através da área da saúde. Por isso que a mala ela era preta, é um conhecimento que você não entende, é misterioso para você, mas é pesado. Inconscientemente você está pegada a um conhecimento obsoleto, que não representa nada além de peso para você carregar. A sua mãe está reforçando no sonho o seu apego, mas o apego é pela mala, porque é pela mala que você perde aí o fio da meada. Você estava no ônibus com pessoas estranhas porque a vida que você teve não atraiu para você o bom, o bem e o belo que você esperava. Mas você pode ter muitos traumas, muitas experiências negativas. Você tem um sentimento de isolamento, um afastamento emocional provocado por algo que você desconhece, que vem daquela mala preta lá. O ponto de ônibus representa um ponto de partida ou uma direção que você precisa tomar na vida. Mas nesse sonho você não concretiza nada com alegria, muito pelo contrário, você chora no sonho e acorda chorando na vida desperta. Então realmente o que você precisa fazer, primeiramente, é uma reprogramação mental. Porque as religiões são cheias de mensagens subliminares. Como, por exemplo, a historinha onde a Eva dá a maçã maldita para Adão é uma historinha subliminar, não é uma verdade. E ali vai. Muitas historinhas aí são repassadas pelas religiões simplesmente para controlar as massas e não para fazê-las expandir a consciência, crescer espiritualmente e desenvolver o seu eu interior. As pessoas não percebem isso, mas existem padrões espirituais e crenças e religiões que não acrescentam nada além de peso à vida delas. Existem muitas ferramentas que ajudam o subconsciente a apagar coisas negativas. Essa bagagem emocional aí que você traz consigo trancando o seu astral. Porque todas as coisas negativas precisam ganhar vazão ralo abaixo, para que você seja magnetizada, a fim de atrair o bom, o bem e o belo para a sua vida.
Muitas coisas que aconteceram realmente não são sua culpa, porque você nem sabe ao certo de nada no sonho todo, não sabe o que chora, não sabe o que tem dentro da mala, porque a mala preta pressupõe mistério. Você só sabe que volta e perde o fio da meada. Então existe um padrão muito negativo gravado no seu subconsciente, que precisa ser apagado e substituído por um positivo. Existe reprogramação mental, áudios binaurais do professor Hélio Couto na internet, que são extremamente positivos e producentes. Existe ressonância harmônica, também do professor Hélio Couto. Existe arquétipos, que você poderia também estudar esse assunto. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde os meus temas estão em ordem alfabética. Ali você encontra temas como carta mágica, ressonância harmônica, arquétipos e muitos outros. O seu sonho também pode ser a denunciação de crenças limitantes ou de autossabotagem na sua psique. Seja lá qual seja o programa que você tiver gravado na parte mais poderosa do seu ser, a subconsciente, ele precisa ser mexido, ele precisa ser eliminado e regravado novamente, porque quem determina os resultados para a vida da pessoa é o subconsciente, ele é ultrapoderoso e tem visão biônica. Ele trabalha com uma complexidade e completude realmente divina, que trata de toda a identidade cósmica que uma consciência representa. O subconsciente trata também de memórias de vidas passadas, inclusive. Agora, a parte consciente da psique trata somente de terceira dimensão, somente de planeta Terra. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Existem muitas disciplinas religiosas, espirituais, que elas trazem a autossabotagem, trazem a limitação. É por isso que você voltou para o ponto de ônibus para buscar algo ali que para você representava mistério, incerteza, algo desconhecido, mas que trazia apego para você, trazia retrabalho. Não deixava você ir para frente, porque nesse sonho você não pôde ir para frente. E é bem dessa forma que a Matrix trabalha, através de feitiçaria, de videntes, através de religiões, de igrejas. A Matrix faz você crer que você pode, mas depois ela prova que você não pode, não. Porque quando você cresce, você tem alta vibração astral. Você cria uma aura protetiva. E os seres negativos da Matrix não conseguem mais acessar o seu pavilhão mental. É preciso que eles baixem a sua vibração astral para poder acessar você, o seu HD mental. É por isso que você não concluiu nada nesse sonho e só chorava, porque esse choro é o pagamento dos seres aí, com os quais você se envolveu através de crenças, através da espiritualidade. A moeda que a Matrix aceita como pagamento pelo trabalho sujo e falso dela é choro, é tristeza, é energia negativa, é suicídio, é raiva. Porque quando o ser humano fica com raiva, quando ele chora, quando ele se decepciona, ele emite energia negativa. Essa energia negativa é captada pelos capangas da Matrix, que não são visíveis. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.